Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai destrinchar uma das maiores reviravoltas do direito previdenciário brasileiro nos últimos tempos, hein? A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a famosa revisão da vida toda. É uma história cheia de esperança, de vitórias que pareciam certas e, no fim, uma mudança de rumo que, nossa, afetou milhares de aposentados. E a pergunta que todo mundo está se fazendo e que a gente vai responder aqui hoje é exatamente essa. A revisão da vida toda, que prometia aposentadorias mais justas para tanta gente, acabou de vez? Bom, a resposta curta, e eu já vou adiantar, é sim. E agora a gente vai entender direitinho por quê. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nessa história, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho. Se você gosta de entender esses temas complexos de um jeito claro, sem enrolação, já deixa o seu like, começa a seguir o nosso canal e compartilha com quem possa se interessar. Esse apoio é fundamental, de verdade. Então, vamos lá. O nosso roteiro hoje está bem organizado. A gente começa como o que aconteceu lá no STF, essa grande virada. Depois vamos entender a matemática por trás da coisa, o tal do cálculo. Aí a gente relembra como a tese da vida toda ganhou força, investiga por que a decisão mudou e, por fim, o mais importante, como fica a situação agora. Vamos direto ao que interessa. Essa grande reviravolta do STF foi, na prática, um balde de água fria, o fim de uma esperança para muitos aposentados que estavam ali, anos esperando a chance de ter o benefício recalculado para um valor maior, mais justo. E tá aí a decisão final, preto no branco. Em março de 2024, o Supremo bateu o martelo. A revisão da vida toda não é mais uma opção. A Corte decidiu que aquela regra de transição criada lá em 1999 é o que eles chamam de cogente, ou seja, ela é obrigatória e não tem essa de poder escolher outra. Tá, mas para a gente entender por que essa revisão era tão importante, a gente precisa dar um passinho para trás e ir na raiz do problema, o jeito como as aposentadorias são calculadas. Vamos ver como é que funciona essa matemática. Primeiro, um conceito que é a chave de tudo, o salário de benefício. Pensa nele como se fosse a sua média final da escola, sabe? Essa média das suas contribuições que vai servir de base para definir quanto você vai receber todo mês na aposentadoria. Agora, olha só que interessante, é aqui que o rolo todo começou. Em 1999, uma lei criou duas regras. Uma, a definitiva, era para os novos contribuintes, e ela pegava os 80% maiores salários de toda a vida da pessoa. Justo, né? Só que aí tinha a regra de transição, para quem já contribuía. E essa regra simplesmente jogava fora tudo que foi pago antes de julho de 1994. O problema é que, para muita gente, os salários mais altos estavam justamente nesse período que foi descartado. Para isso não ficar só na teoria, vamos usar um exemplo prático. Quero que vocês conheçam o João. Ele é um personagem que a gente criou, mas que ajuda a gente a ver o tamanho do prejuízo na vida real. Então, o João se aposentou. O INSS aplicou a regra de transição, aquela que só olha as contribuições de 1994 para frente, e o benefício dele ficou em R$ 1.493. Esse foi o valor que caiu na conta dele. Só que, se o cálculo do João pudesse usar a revisão da vida toda, ou seja, incluindo aqueles salários mais altos dele de antes de 94, a aposentadoria dele daria um pulo, iria para R$ 1.823. É uma diferença de mais de R$ 300 por mês. Agora dá para entender por que essa tese era tão importante e tão disputada, né? E foi justamente por causa de injustiças como essa do João que surgiu a tese da vida toda. Ela virou uma luz no fim do túnel, uma grande esperança jurídica para quem se sentiu lesado por essa regra de transição. A jornada dessa tese foi uma verdadeira montanha-russa judicial. Sério, em 2019 veio a primeira grande vitória no STJ. Em 2022, parecia que a causa estava ganha de vez, com o próprio STF confirmando o direito. Mas, como a gente já sabe, em 2024 o jogo virou completamente. E o ponto central era esse aqui, olha que claro, era o entendimento de 2022. O STF, no tema 1102, disse com todas as letras que o segurado tinha, sim, o direito de escolher a regra que fosse melhor para ele. Era a vitória do chamado direito ao melhor benefício. Ufa, é bastante informação técnica, eu sei, mas entender isso é fundamental. E olha, se essa nossa conversa está ajudando a clarear as coisas, que tal dar uma força? Compartilha com um amigo, manda nos seus grupos. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar informação de qualidade para mais gente.
Agora, vamos para a parte mais intrigante da história. Por que, diabos, o STF mudou de ideia? O que aconteceu nos bastidores para que uma decisão que parecia tão certa fosse completamente derrubada? A explicação está aqui. Primeiro, a decisão final aconteceu em um outro julgamento, umas ações diretas de inconstitucionalidade que já estavam em andamento. Mas o fator decisivo mesmo, que virou o jogo, foi a mudança na escalação do tribunal. 3 ministros que votaram a favor em 2022 se aposentaram, e os novos ministros que entraram votaram contra a revisão, mudando completamente o placar. E essa aqui é a nova tese, a que está valendo agora. A linguagem é dura, é direta, a regra de transição deve ser seguida de forma cogente, ou seja, obrigatória, e não permite exceção. Aquele direito de escolher que tinha sido garantido em 2022 foi simplesmente apagado em 2024. E isso tudo nos leva à nossa última parte. Com o fim da revisão, quais são as consequências na prática? O que fica para quem já tinha entrado na justiça ou até já estava recebendo valores diferentes? O STF, para evitar um caos total, fez o que a gente chama de modulação dos efeitos. Então, o ponto principal é o seguinte: quem já recebeu algum valor por conta de decisões da Justiça até o dia 5 de abril de 2024 não precisa devolver o dinheiro. Isso é para garantir a segurança de quem agiu de boa-fé, acreditando na decisão anterior. E tem mais: quem perdeu a ação não vai ter que pagar os custos do processo. E a gente termina com uma reflexão, né? Uma mudança de entendimento tão radical causada pela troca de cadeiras na corte levanta uma pergunta muito séria. Como é que fica a previsibilidade, a segurança jurídica no nosso sistema? É um debate que com certeza ainda vai longe. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. Eu queria agradecer de verdade o seu tempo para entender esse assunto tão complexo aqui com a gente. Se você curte mais conteúdos como este em formato de áudio, segue a gente lá no Spotify. É só procurar por Direito Cast. E por favor, não esquece, o seu like aqui é muito, mas muito importante mesmo pra gente. Ele mostra que a gente está no caminho certo. E claro, para mais vídeos, você encontra a gente como Direito Cast, tanto no YouTube quanto lá no TikTok. Um abraço e até a próxima!